Olá, a UATV está de volta com mais notícias sobre a Ucrânia. Inscreva-se para não perder as próximas edições. Hoje, dia 2 de março, você vai ouvir mais sobre os seguintes temas. Uma violação cínica de todas as normas de moralidade humana e do direito internacional. Foi assim que o Tribunal Penal Internacional descreveu a eliminação de Ayatollah Khomeini pelo criminoso de guerra Vladimir Putin. A Rússia ameaça abandonar as negociações de paz se toda a região de Donbass, incluindo todas as terras que nunca foram ocupadas, não for entregue ao Kremlin. Veja um navio-tanque da Frota Sombra russa detido por uma operação especial conjunta da Bélgica e da França. Conheça os detalhes emocionantes em nossa reportagem para você. O Kremlin já chamou a Venezuela de aliada e prometeu ajudar, mas não o fez. Hoje, a Rússia continua a emitir condenações padrão após a eliminação do ditador iraniano Ali Khamenei e de vários outros altos funcionários iranianos em ataques dos Estados Unidos e de Israel. A Rússia, mais uma vez, fala e, mais uma vez, não oferece nenhum outro apoio. As respostas padrão da Rússia continuam a destacar as limitações da sua capacidade para apoiar o Irão e a assimetria das relações russo-iranianas. É provável que o Kremlin continue limitado pelas suas próprias ações militares na Ucrânia e pelo seu desejo de obter concessões dos EUA sem sacrificar os seus próprios objetivos na Ucrânia. Do relatório do Instituto para o Estudo da Guerra, o ditador russo Putin realmente investiu muito para aprofundar os laços militares e estratégicos com o Irão nos últimos anos, chamando o assassinato de seu homólogo iraniano, o ditador Ayatollah Khamenei, de, cito, uma violação cínica de todas as normas da moralidade humana e do direito internacional. O que é certamente algo adorável de se ouvir de alguém que literalmente se tornou o epítome da ilegalidade, sendo iniciado pelo Tribunal Penal Internacional por genocídio contra crianças ucranianas. E enquanto a Rússia não tem outra escolha a não ser levar o termo hipocrisia a um novo patamar, a Ucrânia não está perdendo tempo. todos podem agora ver que a nossa experiência em matéria de defesa é, em muitos aspectos, insubstituível. Estamos prontos para partilhar essa experiência e ajudar as nações que ajudaram a Ucrânia neste inverno e ao longo desta guerra. A Europa deve finalmente garantir uma força real para si própria, uma capacidade real para defender o seu espaço aéreo, o seu território e o seu mar contra qualquer tipo de ataque. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer afirmou que seu país envolverá especialistas ucranianos para ajudar os aliados a derrubar drones ucranianos. Porém, é necessário construir volumes de produção suficientes de defesa aérea, tanto contra drones quanto contra mísseis balísticos. Também envolveremos especialistas da Ucrânia para ajudar os parceiros do Golfo Pérsico a derrubar drones iranianos. Os Estados Unidos e Israel estão correndo para acabar com o Irão, já que seus estoques de mísseis de defesa aérea estão acabando. O Wall Street Journal relata isso. Os estoques de mísseis interceptadores e munições guiadas com precisão estão diminuindo rapidamente. Uma guerra prolongada ameaça deixar o Ocidente sem defesa aérea em outras frentes e a situação está tornando crítica. A experiência ucraniana é realmente difícil de superestimar aqui. Mais uma coisa sobre o assunto. Enquanto os Estados Unidos e Israel estão fazendo o possível para destruir o potencial militar do Irão, atacando suas instalações militares, a Rússia e o Irão usam uma tática completamente diferente. Como a Rússia e o Irão têm uma coisa fundamental em comum, o terror, ambos usam o terror como ferramenta de guerra. Faça o que quiser. Durante os 3 meses desse inverno, a Rússia lançou mais de 14.500 bombas guiadas, mais de 700 mísseis e quase 19.000 drones de ataque na Ucrânia, visando alvos civis e infraestruturas. Fique à vontade para fazer as contas para o resto do ano, mas uma coisa é certa: a Ucrânia não vai ficar parada sem reagir. Durante fevereiro de 2026, a defesa aérea ucraniana destruiu mais de 30.000 alvos aéreos no total. Estamos falando de centenas de mísseis de cruzeiro, dezenas de mísseis balísticos, mísseis antinavio e também mísseis guiados para aeronaves. Tudo isso constrói um número impressionante de 30.000 meios de morte enviados pela Rússia à Ucrânia em apenas 30 dias. A Rússia ameaça abandonar as negociações de paz se a Ucrânia não concordar em ceder a totalidade de Donbass.
De acordo com a Bloomberg, a Rússia está pronta para assinar um projeto de memorando sobre um acordo de paz se a Ucrânia concordar em retirar suas tropas da região de Donetsk. Segundo Moscou, somente depois disso, uma reunião trilateral entre os líderes dos Estados Unidos, da Ucrânia e da Rússia poderia ocorrer rapidamente para confirmar um acordo. Isso não passa de uma tentativa clara e comum de manipulação para fazer com que a Ucrânia ceda um território que nem sequer está ocupado. Por mais que tentem, as tropas russas simplesmente não conseguem conquistar novos territórios no terreno. Eles não desistiram da conquista da região de Donetsk. Continuam planejando a conquista de uma zona tampão nas regiões de Kharkiv e Sumy. Esperam avançar o máximo possível nas regiões de Dnipro e Zaporizhia. Neste momento, objetivamente, não vejo nenhuma possibilidade de os russos concretizarem esses planos nos próximos 6 meses. No último ano, eles ocuparam menos de 1% do território total da Ucrânia e mataram mais de 450 mil de seus próprios militares. De acordo com a dinâmica anterior, eles precisarão de aproximadamente 1 ano e meio para isso, e um recurso aproximadamente igual ao tamanho do atual agrupamento de forças da Federação Russa no território da Ucrânia. Operadores de UAV eliminaram mais de 30 mil ocupantes russos neste inverno. A informação foi divulgada pelo comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados, Robert Magyar Brody. Uma em cada 3 alvos destruídos é resultado do trabalho dos operadores de UAVs. Os melhores resultados foram em dezembro, mais de 12 mil soldados russos. Além da mão de obra, as unidades de UAVs destruíram uma quantidade significativa de armamento e equipamento inimigo, incluindo recursos de defesa aérea do exército russo. Enquanto os Estados Unidos estão dando à Rússia o segundo maior exército do mundo ao adiar sanções e vendas de ativos da segunda maior gigante petrolífera russa, a Lukoil, as sanções ucranianas entram em ação. Os UAVs têm como alvo a refinaria de petróleo da Lukoil em Ukhta, na Rússia, a mais de 1.700 quilômetros da Ucrânia. Outro local petrolífero visitado pelos UAVs ucranianos que transportam sanções, o terminal petrolífero de Cheskais, foi atacado ontem à noite em Novorossiysk, na Rússia. Moradores locais postaram vídeos em que um incêndio de grandes proporções eclodiu na área das instalações. O terminal é um dos maiores complexos de transporte de petróleo do sul da Rússia, usando para manuseio de petróleo bruto e derivados. Ele está envolvido no abastecimento das forças armadas russas que conduzem operações de combate na Ucrânia. A Rússia está perdendo sua principal fonte de abastecimento para a máquina de guerra também no mar. Pela primeira vez, as forças armadas belgas, com apoio da França, interceptaram e prenderam um navio-tanque da frota paralela da Rússia. Mais detalhes na próxima reportagem. As Forças Armadas belgas, com o apoio da França, interceptaram pela primeira vez um petroleiro da Frota Fantasma da Rússia, escreveu o ministro da Defesa belga, Tel Franken, na rede social X. Durante a operação com o nome de código Blue Violator, militares belgas abordaram o petroleiro, assumiram o controle do mesmo e escoltaram o navio até o porto de Zeebrugge para posterior detenção. O ministro das Relações Exteriores da Bélgica enfatizou que todas as ações são legais e realizadas de acordo com as sanções internacionais e o direito marítimo da ONU. Esta operação foi realizada no âmbito da Força-Tarefa Internacional sobre a Frota Fantasma, em conjunto com os nossos parceiros do G7, dos países nórdicos e do Báltico. O quadro jurídico é claro. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e a Organização Marítima Internacional apoiam as medidas contra os navios que operam sob bandeira falsa ou sem bandeira. O direito internacional está do nosso lado e iremos utilizá-lo plenamente. Maxime Prévost, ministro dos Negócios Estrangeiros da Bélgica, em Chantos. Com essas ações, a Bélgica está demonstrando liderança no fortalecimento da segurança europeia, escreveu o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, na rede social X. O diplomata pediu aos parceiros de Kiev, na União Europeia, que sigam o exemplo da Bélgica e apliquem sanções. De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, para uma implementação mais eficaz das restrições, a União Europeia precisa melhorar sua legislação. É igualmente importante modernizar a legislação europeia, para que os petroleiros que transportam petróleo russo não sejam apenas detidos, mas também apreendidos.
com o seu petróleo a ser reutilizado para a segurança da Europa. Temos de ser resolutos. A Rússia funciona como uma organização mafiosa e a resposta tem de estar à altura dessa realidade. Se rejeitam as regras em nome da guerra, as regras têm de prever uma resposta clara e firme. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, em X. Este não é o primeiro caso de detenção de um navio da frota paralela da Rússia em águas europeias. No final de 2025, as autoridades finlandesas assumiram o controle do navio Fitzburg, que, além de vender petróleo, também era usado para operações marítimas secretas. Tais detenções dissuadem potenciais compradores de petróleo russo e afetam as receitas do país agressor, observam analistas. Essa detenção física, o embarque de navios-tanque que transportam carga russa por militares de diferentes países, essas são agora as sanções mais eficazes. Por quê? Porque, em primeiro lugar, os compradores de petróleo russo veem tudo isso e não querem problemas correspondentes em suas cabeças. Esse é um lado. Por outro lado, tudo isso é visto pelas seguradoras globais que asseguram essas cargas. E sem seguro, a carga não pode ser transportada fisicamente. Portanto, para a Rússia, isso significa um duplo golpe. A Rússia já não consegue vender petróleo suficiente para cobrir as suas despesas militares incrivelmente inflacionadas. O país agressor terminou 2025 com um déficit orçamental superior a 5,5 bilhões de rublos, ou 2,6% do PIB. O Ministério da Defesa da Ucrânia está a mobilizar capacidades internas e internacionais para reduzir a produção e as exportações de petróleo da Rússia, afirmou o chefe do ministério, Mikhailo Fedorov. A equipe do Ministério da Defesa está participando ativamente da guerra econômica. A tarefa é trabalhar para bloquear a frota paralela da Rússia. Assumimos isso como um projeto sistêmico, com uma grande equipe responsável e experiência. A Rússia lança mísseis contra nós diretamente da linha de produção. É por isso que aumentaram as exportações de petróleo bruto, porque precisam de dinheiro. O déficit orçamentário deles está crescendo. É por isso que precisamos continuar pressionando, porque estamos nos aproximando do ponto crítico. Mikhailo Fedorov, ministro da Defesa da Ucrânia, em uma reunião com jornalistas. A União Europeia está se preparando para adotar novas medidas contra o setor de petróleo e gás da Rússia. O 20º pacote de sanções prevê a proibição total dos serviços marítimos para o transporte de petróleo russo, ampliando a lista de embarcações da frota paralela para 640 e restringindo seus serviços. Reportagem de Andriy Dmitrenko para o ATV Notícias. Assim encerramos a edição de hoje. Se achou as informações de hoje interessantes, inscreva-se no canal. Até amanhã!